Pera aí, eu tenho como fazer ficar fácil. Sol. Medir o tamanho do Sol. Calma, a régua nem ficou pronta. Medir a distância do Sol. Distância das estrelas. Essa também, né? Pelo amor de Deus, se com todos esses aparatos, não soubesse, não tinha mais o que fazer por você. Você tinha sido demitida desse canal. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Ó, o que acontece é o seguinte, a gente já fez um vídeo falando sobre o cálculo de distância das estrelas, eu vou continuar essa série, porque não termina naquele vídeo. Eu preciso explicar mais, porque muita gente veio tirar dúvida também, então eu falei, ok, é hora de continuar essa série. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o cálculo de distância das estrelas. Como a gente mede a distância da estrela sem pôr uma régua de lá até aqui? Pois é, no vídeo hoje você vai entender tudo isso. Então bora pro vídeo. Bom, para começar, esse não é um vídeo repetido, a gente tem um outro vídeo que a gente fala sobre paralaxe, e paralaxe é um método de cálculo de distância das estrelas. Ele não é um método definitivo, a gente precisa usar ele para calcular estrelas mais distantes ainda. Não entendi. Não entendeu? Vou explicar. Bom, primeiro eu vou deixar o link aqui do vídeo do paralaxe para vocês, caso vocês queiram reassistir aquele vídeo e entender melhor. Paralaxe é um método inicial para o cálculo de distância de estrelas. Como eu falei, a gente tem uma série de métodos para calcular a distância de estrelas e um método acaba calibrando o outro, ele acaba confirmando o outro, mas certos métodos funcionam apenas para tipos específicos de estrelas. Por exemplo, paralaxe é só para estrelas que estão mais próximas da gente. Para relembrar vocês, a paralaxe é o efeito que acontece quando você coloca o dedo na frente do rosto e fecha um olho e depois fecha o outro. Você percebe que o dedo dá uma sambadinha, né? Como se ele tivesse se mexido mesmo você sabendo que ele tá parado. A ideia é bem parecida, a gente olha a estrela de um jeito, depois olha a estrela do outro jeito e ela vai dar uma sambadinha. A gente faz um triângulo, retângulo aí e faz o cálculo. Eu expliquei muito por cima. Como é que a gente olha a estrela de um jeito e olha a estrela do outro? Bom, o que acontece é que a gente faz uma medida da estrela quando a gente está numa posição e vai para uma outra posição bem diferente. Ah, então quer dizer que a gente anda na Terra? Não, que se a gente fosse só de um lado para outra Terra, a diferença ia ser bem pequena. Então o que a gente faz é observar uma estrela numa época do ano, por exemplo, uma estrela que esteja ali. Em janeiro, por exemplo. Em janeiro, pode ser. E aí a gente espera 6 meses, até que o nosso planetinha vai estar no outro extremo oposto do Sol, e ele vai estar em uma outra posição e a gente olha de novo para a estrela. Junho e julho, por exemplo. Obrigado. Isso vai fazer a estrela parecer dar uma sambadinha, a gente calcula esse ângulo e faz um triângulo retângulo dessa história toda. Que ela aparece deslocada com as estrelas que estão mais distantes ainda. As estrelas de fundo. Eu tô explicando muito por cima porque, de novo, a gente tem um vídeo que a gente falou sobre isso. Mas esse método é o método inicial. Isso porque as estrelas, elas, quanto mais distantes elas estão, menos a gente vai ver o deslocamento delas se a gente andar de uns 6 meses para um lado para o outro do universo. Eu já usei esse exemplo aqui, peço desculpa a todo mundo, eu só tenho os mesmos exemplos, eu não sei trocar de exemplos. É eles que funcionam, então a gente continua com eles. Mas quando você olha para a janela do carro, você vê, enquanto o carro está andando, você vê as coisas passando. Os objetos que estão mais próximos de você vão passar mais rápido por você. Enquanto os objetos que estão mais fundo, eles parecem que não vão se deslocar. Esse vai dar o efeito 3D, sabe? Que a gente vê na janela do carro. Então, quando você vê uma coisa muito longe, você anda muito com o carro e ela vai andar um pouquinho só. Mesma coisa as estrelas, porque elas estão muito longe, as estrelas que estão absurdamente longe, mesmo que a gente se desloque aí caminhando, fazendo a nossa revolução em torno do Sol, a gente não vai notar muito que elas andam. Então, portanto, esse método para estrelas muito distantes não vai ser eficaz. Mas ele vai ser bom para estrelas que estão mais próximas, assim, né? Mais próximas é... E o que a gente faz com as estrelas que estão muito distantes? Bom, aí a gente parte pro próximo método, que é esse que eu vou falar no vídeo. Então a gente começa o vídeo agora, olha só. Aí vai vir aquele cara no comentário, o vídeo começa com 7 minutos e tanto. Não, você vê todo o vídeo. O próximo passo é o que a gente chama, e aí esse que é o título do vídeo, é a nossa... Aliás, eu devia ter feito uma mímica falando sobre esse título, né? É verdade. Faz agora. Eu sei que eu imagino que é distância, então já tem essa dica inicial. Então tá bom, peraí. Então tá bom, vou fazer agora, ó. Como é que chama esse outro método, ó? Segundo método. 2. 2 estrelas. 2 palavras. Ah, tá. Satanás. Não pode falar na mímica. Ah, tá. É porque você ia entrar no 2 2. palavras, primeira palavra. Sempre que eu começo, eu faço um número, você tem que entender que é 2 palavras. Tá. 2 palavras. Primeira palavra. Sopro. Aniversário. Vela.
Segunda palavra. O que tá ali? Padrão? Ah, vega? Não, vela? Padrão. Vela padrão, acertou. Parabéns. Ana Paula padrão. Ana Paula Default. Vela padrão. Sim, esse método, depois de que a gente calcula a paralaxe, a gente entra para o método vela padrão, que é conhecido como método das cefeidas. Não conhecia por esse nome, agora lembrei. Esse método, ele usa como padrão o brilho das estrelas. A gente segue o brilho das estrelas para ter uma ideia da distância que elas estão. Ele é um método bem intuitivo. Por exemplo, se eu tenho aqui uma luz, olha aqui a luz do meu celular, se eu aproximo essa luz de vocês, essa luz vai aumentar o brilho. Então, você pode estimar a distância que está o celular, dependendo de como você está vendo esse brilho. Mas aí a gente tem que ter um problema, né? Porque eu tenho que saber qual é o brilho do celular para eu estimar que eu me aproximei. Então, eu estou recebendo esse número de fótons maior, significa que ele está mais perto. Na mímica você podia ter postado essa estrelinha e piscado. Eu ia falar de ser feita, eu acho. Assim. Fica a dica aí para o próximo vídeo que eu falar de cefeidas, eu vou fazer isso. Mas eu queria usar a imagem da Ana Paula padrão. Então, a sacada genial foi a seguinte. Os cientistas pensaram, e se a gente usar a paralaxe para determinar a distância de umas estrelas, e aí a gente pegar o brilho delas, e a gente vê, ok, se a estrela está a essa distância, o brilho vai ser desse jeito. Se a estrela está mais próxima, a gente vai ter um brilho maior. E assim a gente calibrando o nosso método. E aí a gente pode olhar as próximas estrelas olhando apenas com brilho. Mas aí a gente também tem que saber o tamanho da estrela. Né? Aí é a fase da estrela, tem que ser Em uma que estágio estrela que evolutivo esteja ela isso, tá. mas aí a gente vai para outro método. A gente tem que pegar estrelas que estão na sequência Mais ou menos parecido. mais parecidas e aí a gente E comparar. consegue isso aí comparar. Que aí se for uma estrela de outro jeito, a gente vai ter que ir para outro método. Mas calma, que vamos continuar seguindo nessa série. Eu não queria entrar nessa parte de coisa porque aí já começa a complicar, entendeu? É da próxima parte de idade da estrela. E aí veio a sacada genial, mais genial do que a gente fazer esse método aí da paralaxe primeiro, que é a gente observar as cefeidas. Por quê? Porque isso ia ajudar a gente a fazer a calibração. Cefeida é uma estrela muito maior que o Sol, assim, pode chegar até umas 15 vezes o tamanho do Sol, mas ela tem um brilho variável. 15 vezes o raio do Sol. Né? Sim, o raio do Sol. Tem que ser específico aqui pra diretora, assim, não reclama. 15 vezes o raio do Sol. Eu já falei algumas vezes sobre as forças que atuam na estrela, mas a gente pode resumir todas elas na pressão para fora e a gravidade para dentro. Se tudo tá ok, a estrela é estável, mas assim como na vida, nada é eterno. Conforme a estrela vai caminhando ao longo da sua vida, ela pode entrar numa área que a gente chama de zona de instabilidade. Nessa zona, as coisas começam a não funcionar direito e, portanto, a estrela fica instável. Ou seja, as forças acabam mudando um pouco. Isso faz com que ela varie o tamanho dela e, portanto, varie o brilho dela. No caso das cefeidas, elas têm um período para isso. Então, elas variam o tamanho dela pulsando num período que a gente consegue obter e fica bem preciso. Então, ou seja, eu sei quando que ela vai estar brilhando mais, quando que ela vai estar brilhando menos. E aí eles tiveram a ideia, então, vamos olhar para um grupo de cefeidas. Se a gente olhar para um grupo de cefeidas, que são estrelas irmãs, vai ser mais fácil que a gente vai ter muita estrela para observar e as estrelas vão estar mais ou menos na mesma distância. O que a gente faz é que a gente calcula por paralaxe a distância delas, porque a gente sabe a distância delas por paralaxe, e aí a gente pode olhar o brilho delas ao longo de todo o tempo. Ou seja, quando o brilho está muito fraco, o brilho está muito alto. Então eu sei a distância delas e falo assim, uma estrela com brilho fraco é assim que eu vejo. Uma estrela com brilho alto é assim que eu vejo, dessa distância. E assim eu vou criando uma tabelinha por distância, por brilho. Com isso, então, a gente criou uma fórmula para determinar a distância das estrelas baseado no seu brilho. E olha que genial. Então pronto, a gente já consegue calcular estrelas mais distantes sem usar paralaxe. Joia? Tá bom? Deu pra entender? Joia. Complexo, mas joia. Complexo? Simples. Você mede a distância, acabou. Já tá bom. Não? Não foi? Então não desceu esse vídeo? É que deve ter que ter uma amostra muito grande de cefeidas, né? Sim, por isso que a gente vê em um aglomerado. Mas eu acredito que é vários aglomerados em várias distâncias. Sim, a gente vê vários aglomerados em várias distâncias diferentes, mas a gente pode observar um aglomerado ao longo de todo o brilho dela já vai ter bastante idade. A gente vai conseguir obter distâncias de outras estrelas. Mas só uma pergunta. Por que uma cefeida e não uma estrela normal?
Ótima pergunta, muito boa essa pergunta. Porque se você observa uma estrela normal e uma cefeida, para calibrar, você vai ter uma distância e um brilho. No caso, na astronomia, a gente usa brilho magnitude, que a gente fala. Então, a gente vai ter uma distância e uma magnitude. Aí eu vou ter na minha tabelinha uma distância e uma magnitude. Agora, se eu olho uma cefeida, ela varia o brilho dela com a mesma distância, né? Mas ela tem uma variação do brilho dela. Então, eu vou ver uma estrela nessa distância, uma estrela com uma magnitude 5, 6, 7, 8, 10, depois começa a cair em 8, não sei o quê. Então, eu vou ter uma série de brilhos. Eu vou conseguir calibrar muito melhor do que se observar uma estrela na distância. Eu vou ver tudo. Muito bem, entendi. E é uma ideia genial. Fora que se você olhar um aglomerado de cefeidas, você tem um monte de cefeida pulsando, estou fazendo gráfico e várias, né, todos na mesma distância. Então você tem uma quantidade de dados ridícula. Muito bem, genial. Mas esse não é um método total de calibração, de obtenção de distância de astros. A gente tem, como eu falei, vários outros métodos e um acaba calibrando o outro. Perceba que a paralaxe serviu de base para a gente chegar nas cefeidas. E aí a gente começa com outros métodos, que eu vou falar depois de um outro stage. Muito bem. Se você quiser saber mais vídeos sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. E, aliás, esse vídeo é culpa de uma pessoa que veio me perguntar, mas eu não entendi. Como a gente calcula, então, galáxias, distância de galáxias? Eu falei, poxa, ótimo, eu vou chegar até galáxias falando aqui para você. Claro, pode usar redshift e tal, mas deixa eu falar todos os processos que a gente teve. Na verdade, na faculdade, a gente foi assim, né? Foi comigo, foi com o... Como chama? O professor que é fofo. Jacques Lepine. O Jacques Lepine, obrigado. Comigo foi o Jacques Lepine que explicou toda essa sequência. E eu achei demais, porque eu tava fazendo um laboratório e a gente no laboratório de astronomia, e aí eu digo a dica pra EAG, mano, privilegie o laboratório ser dado junto com evolução, com evolução não. Eu sei se é matéria que eu fiquei aqui. Astronomia galáctica ou extragaláctica. Acho que é galáctica. Então, aí eu dica para EAG, privilegiem esses conteúdos desse tipo serem linkados com o laboratório, porque aí eu fazia com o Jacques Lepine a matéria ele explicando a história dessas obtenções, desses cálculos, e na aula de laboratório eu fazia esses cálculos. Então isso para mim fixou assim, foi perfeito, porque eu falei assim, nossa, que legal. Aí paralaxe, aí eu fazia paralaxe na aula de laboratório, aí cefeidas, a gente calibrava na aula de laboratório, a gente fazia observação, simulava a observação de cefeidas, assim, então foi ótimo. E se você quiser mais vídeos assim, eu preciso da ajuda de vocês. Atenção, AstroTubers é feito por astronautas profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, precisamos da sua ajuda. Então, por favor, dá like no vídeo, comenta, joga lá no grupo da família, manda aqui embaixo como tá seu dia aí, como tá o seu céu, como tá, você fez observação com o telescópio, como estão as coisas aí, que telescópio você tem. Vamos bater um papo aqui. Se você quiser apoiar mais, você pode contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração. Tá aqui o nosso QR Code pra você. Eu acho que eu vou colocar o Pix lá embaixo, no do Pix. O pessoal reclamou que eu não coloquei das outras vezes, é melhor colocar sempre. Eu esqueço. Ou você pode ser um membro do nosso canal que tem todas as regalias mais maravilhosas do mundo, além de participar de um grupo com a gente. E ó, vou deixar aqui também o e-mail caso você queira patrocinar o nosso canal, tá aqui no nosso e-mail, manda e-mail pra nós. E caso você queira saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Ó, gente, muita gente tá falando do Alien do México / Peru, né, que é do Peru. O Guga fez uma live em que ele falou mais sobre isso. Acessem lá, ou então se torne membro para acessar essa live também. E eu vou deixar também aqui, ó, o link da live e o link do vídeo do Pirula também, que ele falou demais sobre esse. E é isso, assina embaixo. Mas o melhor de todos foi o ET Tibor. Esse Isso foi ótimo. foi...